Saiba quais são os principais problemas enfrentados por moradores do conjunto 22 de abril. Suspeita de morte por febre maculosa alarmou moradores da cidade. Nossa equipe foi ouvir especialistas para entender o que é a doença. E ainda, Banco do Povo de Jacareí surge como nova alternativa de empréstimo para micro e pequenos empreendedores. Essas e outras informações você acompanha no Notícias de Jacareí, que está no ar a partir de agora. Olá! Na última quarta-feira aconteceu a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Os vereadores votaram e aprovaram os 3 projetos que estavam na pauta. Confira agora no resumo da sessão. 3 processos foram aprovados na 26ª sessão ordinária, realizada na manhã de quarta-feira, dia 23. O primeiro deles, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, propõe incluir no calendário oficial do município a festa de São Miguel Arcanjo e Mãe de Deus. Essa comemoração acontece no bairro do Pinhal, região leste da cidade, há 28 anos e recebe cerca de 1.200 pessoas em cada edição. Projeto interessante para aquelas comunidades, porque lá está crescendo muito aquelas comunidades e todos os projetos que falam em igreja, em religião, projeto é muito importante para a nossa cidade de Jacareí. 4 vereadores se abstiveram da votação. Abner de Madureira, Arildo Batista, Fernando da Ótica e Juarez Araújo. Eu tenho respeito por todas as religiões, a gente não foi isso o mérito que entrou em discussão. Mas eu me sinto na obrigação, né, de fazer um levantamento. E aí por isso que eu pedi o adiamento por 2 sessões, porque eu precisava ter conhecimento da história dessa igreja para poder votar favorável ou não, né? Por isso foi o motivo de ter pedido o adiamento para mim conhecer melhor a história dele. Mesmo assim, o projeto de lei foi aprovado por 8 votos e comemorado pela comunidade do bairro do Pinhal, que frequenta a Igreja Ortodoxa Ucraniana, organizadora da festa. O segundo processo aprovado propõe a instituição do Arquivo Público do Poder Legislativo de Jacareí, de autoria da mesa diretora, composta por Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos. Esse projeto de resolução, aprovado por unanimidade, consiste em criar um sistema de triagem, de controle dos arquivos da Câmara Municipal. Até então, não se tinha esse controle, então houve aí uma preocupação em que muitos arquivos estão guardados, alguns deles desnecessários, sem utilidade, sem importância, e outros talvez que necessitam de um cuidado maior, não tinham. Finalmente, o terceiro e último processo aprovado tratou da instituição do diploma Escola Amiga do Verde, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano. Enfatizar as campanhas que acontecem no interior das unidades escolares e que não tem visibilidade para a população. E a gente entende que tem muitas escolas que trabalham com as creches, de todas as escolas trabalham, que tem que virar uma discussão diária a questão de preservação do meio ambiente, né? Questão de economia, de sustentabilidade. Então essa propositura foi para isso mesmo, para expor, dar visibilidade aos projetos que já acontecem, as campanhas que já acontecem, né, no interior das escolas. Esse decreto legislativo também recebeu a aprovação unânime dos parlamentares. A morte de uma criança com suspeita de febre maculosa chamou a atenção da população e das autoridades de saúde para a doença, que é causada pelo carrapato estrela e tem como hospedeiro animais de grande porte, mas que também pode ser encontrado em animais domésticos e roedores. Saiba mais na reportagem de Patrícia Staffa. Nas últimas semanas, um caso gerou comoção nos moradores de Jacareí, sobretudo nas redes sociais. Uma criança de 1 ano e 4 meses veio a óbito com suspeita de febre maculosa na cidade. O diretor municipal de Vigilância à Saúde, Ricardo Buchaú, alerta que o caso isolado não é motivo de pânico para os moradores da região. O fato é muito triste, é muito
lamentável e ninguém tem como dividir com essa família a dor pela qual ela está passando agora. Mas não se trata de um motivo para pânico, não há motivo nenhum. Essa é uma doença rara, uma doença difícil de acontecer. Tanto é que as nossas estatísticas constam de 0 casos confirmados. Esse poderá ser um caso, mas não há motivo nenhum para acontecer isso. Foi uma fatalidade que, infelizmente, levou a menininha Lavínia. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que geralmente tem como hospedeiros animais de grande porte, como cavalos, bois e vacas, mas também pode ser encontrado em cachorros, aves domésticas e roedores, como a capivara. Para transmitir a doença aos humanos, ao entrar em contato com o corpo, o carrapato precisa estar fixado na pele por pelo menos 4 horas, e a transmissão não existe de uma pessoa para outra. Assim que a bactéria transmissora cai na circulação sanguínea, causa uma vasculite, ou seja, lesa a camada interna dos vasos, manifestando-se por meio de petequias, que são pintinhas avermelhadas que se assemelham a picadas de pulga. A doença começa abruptamente com um conjunto de sintomas semelhantes ao de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor na cabeça e desânimo. Após o diagnóstico, o tratamento com antibióticos precisa ser iniciado em no máximo 2 dias. Segundo o diretor Ricardo Buchaú, existem situações que favorecem o aparecimento de carrapatos. Existem situações que são facilitadoras dele, como, por exemplo, a que acontece aqui no Vale do Paraíba todo. São José dos Campos tem regiões bastante críticas desse ponto de vista, assim como Jacareí. Sobretudo as margens do Rio Paraíba, onde perambulam capivaras que são hospedeiras desse carrapato. Ocorre que cavalos e cachorros também são hospedeiros desse carrapato, como outros animais, gambá, etc. Então, existe uma biodiversidade de fauna que abriga o carrapato e que faz a sua dispersão. Mas, de maneira geral, diferente do mosquito, que sai voando por aí, o carrapato não. Então, ele fica normalmente circunscrito a essas áreas, a essas faixas, a essas regiões. É onde a vigilância conduz o trabalho dela de orientação às empresas, aos moradores daquela região, no sentido de medidas que devem ser tomadas para se evitar o contato e para se reduzir a incidência dessas infestações. E esse caso ainda não foi confirmado pela Prefeitura Municipal como um óbito causado por febre maculosa. Diariamente, moradores do bairro Conjunto 22 de Abril enfrentam problemas de infraestrutura e serviços, como ruas não asfaltadas e dificuldades com transporte. O repórter Daniel Mendes esteve no bairro e mostra pra gente o que encontrou por lá. 15 quilômetros separam o residencial 22 de Abril do centro da cidade. Mas a distância não é o problema do bairro. Aqui, a dificuldade, ou melhor, as dificuldades são outras. Tem aproximadamente 15 anos que eu moro aqui no 22 de Abril e é um bairro bom. Porém, temos as dificuldades do dia a dia aí, que é o transporte, a estrada ruim e as reclamações das mães que trazem os filhos na creche. Sem asfalto na maioria das ruas e com o clima seco ou chuvoso, os problemas só aumentam. A maior dificuldade é a buraqueira. E o pó e o barro. Quando chove é barro, quando não chove é a poeira. As crianças ficam doentes e etc. Morador da região há 17 anos, Rodrigo tem dificuldades não só de transitar por aqui, mas até mesmo de chegar em sua própria casa. A rua 2 de Março, onde ele mora, tem a pior situação do bairro. Na minha rua aqui, o pior problema que a gente tem aqui é isso, é a locomoção, né? Aqui a gente não tem como subir, você pode ver um carro, chega até ali. O resto não sobe. Inclusive, teve 2 senhoras, né? Um senhor, ele precisa ser carregado em tábua, porque não tem como um carro chegar lá. Não existe como alguém chegar ali, a não ser arrastado. Não tem como. A pessoa que tem dificuldade para andar, ela tem que ser arrastada, porque, na verdade, nem a ambulância não chega, né? Se precisar de uma ambulância ali, quem que vai chegar ali para ajudar ele? Ninguém, né?
Nossa equipe esteve no local no período seco sem chuvas. Mas Neylor, que mora aqui há 10 anos, sabe bem o que acontece quando chove. Aí o ônibus não desce, nem da escola, nem da cidade. Tem que levar a criança lá em cima, buscar lá em cima, porque só passa onde tem o asfalto lá. Paulo Daniel, de apenas 12 anos, conta que já deixou de ir à escola devido aos problemas com a estrada. Às vezes, por causa da chuva, né, que o ônibus não desce aqui, daí não tem como nós saber se ele vai descer ou se ele não desce. E a poeira espalhada pelos veículos que passam nas ruas, que as mães têm que enfrentar para deixar os filhos na creche, não é a única dificuldade. A infraestrutura do local também apresenta diversos problemas. Que eu vejo, a gente pode ver que já faz um tempo que não tem uma manutenção. Os brinquedos quebrados, enferrujados, a pintura toda descascada já, todo rasgado, todo velho, e a gente não vê uma manutenção diária da prefeitura aqui. Procurada por nossa equipe, a Secretaria de Educação informou por nota que a creche Brasil-Japão, localizada no bairro 22 de Abril, é uma unidade conveniada da mantenedora Vicente Decária e atualmente atende 49 crianças de 4 meses a 3 anos de idade em período integral. Que trata-se de um prédio alugado, onde a mantenedora já foi notificada da necessidade de reparos no local. Diz ainda que já houve a manutenção do telhado do prédio. A Secretaria salienta que o parque externo continua interditado para a segurança das crianças e que a unidade recebeu uma doação de um parque infantil de polipropileno e uma cama elástica, utilizado atualmente em substituição ao interditado. Também procurada por nossa equipe, a Secretaria de Infraestrutura, até o fechamento desta matéria, não se manifestou sobre o assunto. E no próximo bloco, o Banco do Povo oferece as menores taxas de juros do mercado para quem quer empreender. É daqui a pouco, não saia daí.